Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Que bom estarmos novamente juntos nesta manhã de segunda-feira, iniciando o culto do Evangelho de Jesus, para tê-lo próximo ao nosso coração, a nos inspirar durante todo o período de nossa caminhada desta semana que se inicia hoje. O tema de hoje é o tema do mesmo capítulo da semana anterior. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 2, a recomendação da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, não é bem recomendação, é uma sugestão, dos itens 1 e 4. Mas nós já falamos aqui quando é o retorno, nós estamos começando do primeiro capítulo, nós vamos abordar vários itens, além dos que ela sugeriu, para que possamos acrescentar outros itens que possam proporcionar utilidade na vida de vocês. Vocês que estão me acompanhando são a razão do nosso trabalho desta manhã. Eu sou apenas um lavrador singelo, cujas sementes de misericórdia, de amor e de luz vêm do coração de Jesus, transitam no coração da veneranda benfeitora Joana de Ângeles e através de minhas mãos, dos meus lábios, eu procurarei fazer com que caiam nos seus corações. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo de número 2. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, ela dividiu o estudo desse capítulo em duas oportunidades. Na segunda-feira passada foi o reino. Hoje o título é realeza, reino e realeza, que está aqui na página 27 do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, no item 1, que é a parte final, porque a parte primeira nós já estudamos na segunda-feira. Então, nós temos aqui, o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu com uma calma, amorosa, paternal solicitude, dizendo: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João, capítulo 18, versículo 37. Mas Allan Kardec não colocou o versículo 38, que nós vamos abordar aqui. O versículo 38 de João, do capítulo 18, versículo 38 de João, é a seguinte frase: Perguntou-lhe Pilatos. Então perguntou Pilatos a Jesus: que é a verdade? Quando ele disse: olha, eu vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E aí Pilatos perguntou: o que é a verdade? Pilatos era politeísta. Jesus respeitosamente ficou em silêncio. Quando ele pergunta, como em latim, era a linguagem que ele falava, quid est veritas? O que é a verdade? João, capítulo 18, versículo 38. Ora, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, neste livro, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que eu tenho tanto repetido nas palestras que eu faço, quando há oportunidade de identificar isso, como na Casa de Guará. A verdade, na sua definição mais profunda e penetrante, é Deus. Portanto, se a palavra verdade representa Deus, é Deus, nós vamos observar um detalhe importantíssimo para vocês aqui. O decreto do brasileiro, número 6.583, de 29 de setembro de 2008, promulgou o último acordo ortográfico da língua portuguesa. E vamos identificar, vocês podem procurar lá, base 19 das minúsculas e maiúsculas. Item segundo, a letra maiúscula inicial
é usada, letra A, nos antropônimos reais ou fictícios. Exemplo, verdade, entre parênteses, relativo à teologia. Portanto, de hoje em diante, não há desculpas para que vocês que estão me ouvindo escrevam essa verdade de que trata Jesus com letra maiúscula. A verdade, na sua definição mais profunda e penetrante, é Deus. Além de ser uma falta de respeito, não escrever com letra maiúscula é uma desobediência clara a um decreto federal de nossa pátria. Portanto, isso não vai acontecer mais com vocês. Então, lá vai uma lição aí mais de português gratuita, porque nós estamos falando em nome de Jesus para vocês. E eu ressalto, lá em São Paulo vocês vão falar gratuita. Nada de gratuita, a palavra, a pronúncia é gratuita. Se não, por que é que os paulistas não falam também? Em vez de circuito de Interlagos, não falam circuito de Interlagos? Por que é que o paulista não fala curto-circuito? É curto-circuito. A mesma coisa é gratuita e gratuito. Bom, vamos terminar com a aula de português rápida aqui e vamos continuar o nosso assunto que é maravilhoso. A veneranda Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, no capítulo de número 1, ela nos fala a verdade em síntese, que é Deus, constitui a nossa meta prioritária. Coisa linda, lembra-nos o quê? Quando Jesus disse, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É a nossa prioritária, buscar a perfeição, que na Terra nós temos a alcançar a perfeição relativa. E isso nós já sabemos. Mas vamos falar agora da questão da verdade. Quando Jesus falou, eu sou o caminho da verdade e da vida. Isso está em Joana de Ângeles, no livro Iluminação Interior, na página 30. Muitos falam aí, porque está no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, eu sou o caminho da verdade. A verdade é Deus. E Jesus nunca se identificou como Deus. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, em várias oportunidades, ela fala, o homem Jesus, para fazer a diferença. Eu sou o caminho da verdade e da vida, afirmou Jesus. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles escreveu isso no livro Iluminação Interior, na página 30. Vamos encontrar também nos livros da professora Amélia Rodrigues, Mensagem do Amor Imortal, páginas 174 e 175. Jesus, porém, propôs manso e humilde. 2 pontos. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Portanto, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, a digníssima professora Amélia Rodrigues, no mesma sintonia, no mesmo diapasão. Mas vamos agora buscar um livro de Divaldo Franco, que ele escreveu, um livro lindo, 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 O Encontro com Jesus, nas páginas 53 a 55. Raciocinemos a respeito da frase, diz Divaldo, raciocinemos a respeito da frase, abre aspas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, se a verdade é Deus, logo Jesus também seria Deus. Por isso, a tradução foi adaptada ao interesse do dogma da Igreja para confirmar a Santíssima Trindade, as 3 pessoas em uma, Deus, Filho e Espírito Santo. Aí Divaldo continua, eu vou repetir o livro, Divaldo Franco, em Um Encontro com Jesus, páginas 53 a 55. Vocês encontram tudo isso lá. Quando ele continua, o professor Carlos Pastorino, que traduziu o texto diretamente do aramaico, passando pelo hebraico, pelo grego e pelo latim, asseverou com propriedade que o correto é, abre aspas, eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Vocês vejam que beleza nós temos, que riqueza, que patrimônio maravilhoso nós temos na doutrina espírita. No livro Jesus e Vida, no prefácio, a veneranda benfeitora Joana de Ângeles escreve, Jesus prossegue, portanto, sendo o caminho para a verdade e para a vida.
Ou seja, o caminho único, aliás, para a verdade, para Deus e para a vida eterna. Viram que beleza? A segurança que nós espíritas temos com essas informações maravilhosas, esclarecendo de uma forma diamantina a questão dita por Jesus, como foi modificada. Mas vamos lembrar também que Jesus falou em outra oportunidade, que está em João, no capítulo 8, versículos 31 e 32. Quando ele disse para os seus apóstolos: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade se refere a Deus, portanto tem de ser com V maiúsculo, que vocês aprenderam hoje. Viu, Walter Silva, você que já gosta de português, eu fico feliz quando eu vejo que você está vibrando aí do outro lado, na sua telinha aí, nos acompanhando nesta segunda-feira. Mas vamos continuar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 2, item 4. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus muito mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, abre aspas, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E aí nós vamos repetir para voltar à questão de Pilatos, quando ele perguntou a Jesus, que dieste veritas? O que é a verdade? Que está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Aí um verso, mas como é pequeno, aí costumamos chamar de versículo. Mas se eu disser, ou alguém disser, João, capítulo 18, verso 38, também está certo. Abre aspas. Jesus nenhuma palavra respondeu a Pilatos, de sorte que o governador estava muito admirado. Onde é que tem isso? Mateus, capítulo 28, versículo 14. O silêncio de Jesus ante Pilatos foi profetizado pelo profeta Isaías no Antigo Testamento, quando está lá Isaías, capítulo 53, versículo 7 da Bíblia. Ele foi oprimido e humilhado. Isaías colocou a palavra a ele, porque Isaías foi muitos séculos antes de Jesus. Ele está descrevendo o futuro Messias que iria chegar à terra. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Lindo isso, né? Que premonição maravilhosa do que aconteceu com Jesus. Vamos voltar aqui ao capítulo Realeza, da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que a veneranda vai esclarecer essa postura de Pilatos, quando ela diz aqui, a preocupação de Pilatos com Jesus estava sentada no medo de ele perder a governança, de ser vítima das contravenções que ele sustentava para manter o poder entre intrigantes e pérfidos, que o avassalavam em expressivo número. É uma forma linda de dizer que puxavam o saco dele em expressivo número. É fazer, o avassalavam, quer dizer, como vassalos, em expressivo número. E ela continua, diante daquele homem, Jesus, diante daquele homem compassivo e submisso, as projeções de Pilatos e receios desapareceram. Ali não se encontrava um competidor vulgar, mas um triunfador sobre si mesmo, que não disputava nada, porque já possuía o mais importante tesouro do mundo, que é o tesouro da paz. Que coisa linda! O meu reino não é deste mundo. Olha aqui, estamos repetindo para vocês verem o diálogo como ficou. E a veneranda benfeitora Joana de Ângeles acrescenta, a vida futura é o delineamento essencial do ministério de Jesus, que nós já falamos no capítulo anterior dela, mas ela está voltando aqui. Não houvesse a vida futura, nenhum significado existiria na vida de Jesus e em todas as vidas. No esforço hercúleo para erguer o ser humano do seu primarismo
e recomendar-lhe a incessante luta pela transformação moral. Vamos agora continuar com a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela esclarece aqui, olha que coisa linda o esclarecimento dela, a ignorância dos contemporâneos de Jesus a respeito da vida espiritual era muito grande e ainda hoje existem teimosas resistências quanto à vida futura. Em razão desse limite de entendimento, Jesus ofereceu a lição essencial, sintetizada no amor, preparando o advento de uma futura nova era, que se apresentaria através da expansão dos fenômenos mediúnicos, com o advento da psicologia espírita, defluente da doutrina codificada por Allan Kardec. Tudo previsto. Que coisa mais linda! Esse amor que Jesus nos derrama sobre todos nós, como uma linda cachoeira perfumada de luz. É maravilhoso ser cristão e é maravilhoso ser cristão espírita. O cetro, continua ela, o cetro e a coroa que expressa o reino de onde Jesus veio e para onde deseja conduzir as suas ovelhas, como pastor gentil e amoroso, que irá representá-las ao Supremo Criador, é o amor, que encerra as mais completas aspirações existenciais do ser humano. Agora nós vamos buscar a ajuda da professora Amélia Rodrigues. Também são trechos maravilhosos que eu guardo sempre no coração, porque é uma recomendação assim que precisamos ler todos os dias. O livro da professora Amélia Rodrigues é o livro Há Flores no Caminho, quer dizer, existem flores no caminho, na página de número 2, quando ela escreve: a boa nova de Jesus, neste momento grave da humanidade, é a segura diretriz, a solução para todos os problemas do instante em que se vive. Vocês viram? Não podemos deixar de fazer o culto do Evangelho em casa, não podemos nos afastar de Jesus, manter sempre a nossa vinculação com os espíritos superiores, atraindo-os para a nossa casa, para o nosso apartamento, onde estivermos. Com a presença do culto do Evangelho, Jesus se faz presente entre nós. A professora Amélia Rodrigues, também no mesmo livro Há Flores no Caminho, na página 16, ela diz que o mestre oferecia a todos que o ouviam a diretriz evangélica, a verdadeira terapia para o espírito, a única medicação para eliminar os sofrimentos. Vocês estão vendo a necessidade de manter o culto do Evangelho em casa? Não podemos nos desligar diante dessa pandemia, quando há tantas pessoas doentes, as clínicas estão saturadas de pacientes procurando os recursos da medicina oficial, e nós temos o medicamento, que é o amor de Jesus, que nos soluciona, como ela diz no caminho, na página número 2 desse livro, Há Flores do Caminho. A boa nova de Jesus, deste momento grave, é a segura diretriz, a solução para todos os problemas do instante que se vive. Parece que ela escreveu esse livro no momento o foco mais perverso da pandemia, mas foram anos atrás, ela já estava prevendo tudo isso. O mestre oferecia a seus discípulos, diz ela no mesmo livro, na página 16. Aí vocês perguntam, por que, Ari, você gosta? Porque isso é preciso estarmos sempre lembrando. Jesus oferecia a todos que o ouviam a diretriz evangélica, a verdadeira terapia para o espírito, a única medicação para eliminar os sofrimentos da alma. Viram vocês? Mais adiante, no livro Primícias do Reino, na página 15, ela escreve: existe falta de odor evangélico, perfume do evangelho nas realizações ditas cristãs da atualidade, fazendo pensar num cristianismo ao qual falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre do Cristo. Isso é verdade. Mas existe um livro que eu já mostrei várias vezes para vocês, mas eu já fixei no meu coração e na minha mente essa mensagem linda. É apenas um parágrafo
no livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, da autoria do espírito Emmanuel, quando a fala é da personagem chamada Alcione. Mas em que lugar? E é o livro Renúncia, na página 269, da minha edição, que é a 36, a edição número 36, da FEB. Então vocês podem procurar esse livro, Renúncia. Minha irmã Iracema leu na semana passada, achou maravilhoso esse livro, e ela se sentiu um pouco assim, que o livro é um pouco assim triste, mas a renúncia dela se torna para Jesus um procedimento maravilhoso, surpreendente. Quando ela escreve, olhem que eu vou falar devagar, a mensagem do Cristo tem necessidade de ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Não podemos fechar as nossas mãos ou o nosso coração, abrir o nosso coração para que o amor se multiplique em bênçãos sublimes de caridade para ajudar as outras pessoas. Eu sempre me lembro, eu disse a vocês aqui na semana passada, a mensagem daquela rainha de França, que todos os dias eu analiso, que perguntaram a ela, que bem você fez? Quantas lágrimas você enxugou? Então a nossa preocupação é esta, é representar Jesus junto ao necessitado, e ele nos alerta, e eu sempre falo para vocês, são amigos sinceros, companheiros leais a Jesus, e eu tenho alegria de estar relembrando, porque as coisas da vida às vezes nos disfarçam o pensamento e nos desligamos, mas é preciso fazer isso, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivenciada. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, versículo 25, ou capítulo 25, versículos 31 e seguinte, é uma coisa linda, é um estímulo maravilhoso quando ele diz, Jesus nos diz, todas as vezes que vocês fizerem qualquer coisa, um desses mais pequeninos necessitados, eu considero que é a mim que vocês estão fazendo. Portanto, a minha sugestão nesta manhã é que vamos procurar Jesus, vamos procurar os necessitados, porque encontraremos Jesus certamente, seja necessitado criança, seja necessitado adulto, seja necessitado idoso ou idosa, o que for, mas sempre que nos chegue ao aconchego de nosso coração, não vamos negar nada, vamos pedir e oferecer até mais do que a pessoa pede, do que a pessoa está sentindo. Vamos colocar o nosso amor em ação, que é o importante para caracterizar o representante de Jesus na terra. E muitas vezes ele nos encaminha, ou às vezes encaminha o necessitado para o encontro de nós, coração, para a porta da nossa casa, como se o Espírito amigo dissesse, olha, Jesus foi quem mandou, porque tem certeza, tem esperança de que você vai atender no que essa pessoa está necessitando. Por isso, meus queridos irmãos, que a lição desta segunda-feira, ela se torna maravilhosamente bela, porque nos inspira a sairmos de onde estamos sentados, sair da inércia, não apenas ficar nas orações, mas ficar nas realizações. O apóstolo Tiago, no Evangelho, ele nos diz que a fé sem obras não adianta nada. É preciso que demonstremos a nossa fé e a nossa confiança em Jesus, que é o governador do nosso planeta, é o nosso modelo, é o nosso guia, é a inspiração para as nossas vidas, para que jamais devamos abdicar e deixá-lo de lado através do seu Evangelho, mas procurá-lo na pessoa de todos os necessitados que nós pudermos ajudar. Se nós não vivermos para servir, qual é a causa da nossa existência? Jesus intercedia por todos aqueles, principalmente os abandonados e relegados pela sociedade judaica do seu tempo. Não vamos fazer o mesmo? Ficar apenas procurando diversões que muitas vezes nós não merecemos, nós não sabemos o que fizemos nas outras existências, mas se estamos situados no planeta de provas e expiações, que caracteriza a condição que todos nós passamos sem exceção no planeta Terra. Por que buscarmos usar sempre de pensamentos para fazermos vida de lazer, vida de
de procurar sempre a realização daquilo que nós pensamos ser os nossos ideais ou os nossos sonhos, e não são. O nosso sonho deve ser focalizado na vida futura. As realizações que nós fizemos aqui são as realizações temporárias, mas que nos preparam adequadamente para que possamos ingressar na vida futura, de cabeça erguida e de coração sereno, olharmos para os espíritos que lá nos estarão esperando, com a consciência plena e segura de que cumprimos com o nosso dever em nome de Jesus. Que esse mestre de amor, que esse mestre de misericórdia, alargue sempre as nossas oportunidades de trabalho, que encaminhe para todos nós, os necessitados, aqueles que precisam de amparo, consolação, e quem sabe se ele não trará para perto de nós aqueles que nós prejudicamos, existências pretéritas, e que vem agora ao nosso encontro para que nós possamos resgatar o nosso débito, substituindo aquilo que nós lhes oferecemos em outras existências, de ódio, de sofrimento, de angústia, para as imposições do amor, através da nossa saudação, da nossa alegria, da nossa felicidade, para que eles sintam que nós não somos aquele mais contraventor, aquele mais criminoso de outrora, que agredimos a lei de amor, mas que somos hoje um cristão novo, da nova era, mudado, o colorido de nossas almas e dos nossos pensamentos e a beleza do tesouro do nosso coração, pela mensagem sublime da Boa Nova, que nos chega como uma linfa de luz, restaurando a nossa coragem, a nossa alegria de viver e o nosso entusiasmo para dizer para Jesus, como São Francisco disse: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, do teu amor e da tua luz, e que a tua misericórdia envolva todo o nosso planeta de muita paz, de muita esperança e, acima de tudo, dando-nos a oportunidade de trabalharmos incessantemente, como nos fala o irmão Batuíra, Senhor, também emissário teu, colocado junto aos nossos corações, para com o seu sentimento paternal, unirmos todos nós do rebanho do Grupo Espírita Casa de Guará, fazendo-nos de nós um trabalhador, Senhor, digno de estar no teu rebanho, também ajudando com a tua bondade e ternura a sermos apacentados e podemos apacentar as outras ovelhas necessitadas que chegaram silenciosas e sofredoras ao teu aprisco. Faze de nós, Senhor, tudo isso que nós queremos ser, e é por isso que, em espírito, nós nos entregamos em tuas mãos, para que nos guies, até que possamos, no momento aprazado, retornarmos para o nosso plano espiritual, levando a nossa bagagem de amor, para que ainda seja oferecida a todos aqueles que necessitarem na nossa caminhada ao teu encontro. Que assim seja. Meus queridos irmãos, continuemos observando os recursos recomendados pelos órgãos oficiais de saúde em nosso Brasil. Não descuidemos de observar sempre o uso da nossa máscara, usar álcool 70 em gel para limpar as nossas mãos e, quando pudermos, lavá-las bem lavadas com sabonete. Observar os recursos de quando sairmos por necessidade à rua, para o banco, uma loja, uma padaria, qualquer coisa, e retornarmos, tomemos o nosso banho para evitar que a nossa roupa ou qualquer mercadoria que venha contamine aqueles companheiros nossos, irmãos, filhos, esposa, sogro, sogra que esteja em nossa casa. É preciso nos preocupar, não somente não sermos contaminados, mas, sobretudo, não contaminar os outros, procurando zelar pelos outros como nós zelamos para nós, amar os outros como nós nos amamos. Esse é o processo para que possamos, com o nosso procedimento moral,
como nos diz a veneranda benfeitora Joana de Ângeles e o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, no seu último livro publicado, nós possamos erradicar esse vírus da psicosfera do nosso planeta. Fiquem com Jesus no coração, hoje, amanhã e para sempre. São os votos desse amigo que emite para todos vocês sempre um carinho paternal. E nesse momento lhes dá um abraço fraterno, mentalizando estar junto de cada um de vocês e sentindo o pulsar do coração daqueles que me ouvem, mantendo a alegria, a esperança e a fé vibrando dentro de nós. Muita paz e muita luz para vocês. Deus os abençoe.